E aí, galera, tudo bem? Ó, eu vou falar algo bem rapidinho, é a forma que eu estou estudando, que eu acho que, pela quantidade de matéria que nós temos que estudar, é uma forma muito válida, como a maioria das pessoas não sabia estudar anatomia, e por isso que eu imagino que pegou sub, igual eu, não foi por falta de estudo, mas calma, eu espero que vai dar tudo certo e a gente não vai pegar a DP. Enfim, o que que rola? Eu estou estudando a partir de caso clínico. Eu peguei aqueles slides do professor de casos, dos casos clínicos, né, do tipo de fratura, e eu fui meio que destrinchando aqueles casos clínicos, sabe? Eu vou dar um exemplo. O primeiro caso clínico que ele colocou lá era a dificuldade de flexão do cotovelo e aumento do volume muscular na região anterior do braço, certo? Isso daí que eu fiz. Aí, eu joguei no ChatGPT, óbvio, isso tem que ser algo que vocês têm que usar a favor de vocês. E eu comecei a destrinchar a partir disso, certo? É, o que que eu consegui destrinchar, né? Que eu possuí o sinal de Popeye, causando a migração proximal do ventre muscular do bíceps após a ruptura distal. Beleza, isso daí. Aí eu comecei a destrinchar. Coloquei lá, bíceps braquial, qual que é a origem, inserção e ação, certo? Aí, beleza. Eu coloquei também, além disso, né, eu decorei tudo do bíceps braquial, entende? Porque ele pode pedir isso na prova. Eu também comecei a colocar, eu destrinchei ainda mais. O que que é supinado, o que que é flexionado, quais que são os acidentes anatômicos da escápula, sabe? Saber quais são os acidentes anatômicos da escápula, por quê? Porque se a gente bater o olho na escápula, a gente vai saber quais são os incidentes anatômicos e qual pode ser músculos que têm a inserção e origem lá, entendeu? Um exemplo, o que ele falou lá sobre o sinal de Popeye. É como se fosse um teste clínico para saber o que, que rolou se foi um tipo de fratura, ruptura de ligamento e tudo mais. E aí, o sinal de Popeye fala: ele é mais útil quando ocorre a ruptura de músculo, os quais fazem perder a função do cotovelo. Aí, beleza, coloquei cotovelo. O que, que é o cotovelo? Tá ligado? E quais são os acidentes anatômicos dos ossos e quais músculos estão presentes no cotovelo? Entende? Quais músculos que fazem a inserção ou origem no cotovelo? Entende? Aí eu comecei a destrinchar a partir daí. Além disso, nesse caso clínico, ocorre um rompimento do ventre muscular. Entendeu? Aí eu destrinchei. O que, que é ventre muscular? Aí eu destrinchei. Tudo que é ventre muscular. Entende? E por que entender real o que, que é esse sinal de Popeye? Entende? A gente tem que pensar tudo junto. Por quê? Se a gente pensar separado, igual a gente decorar todos os ossos e todos os acidentes anatômicos. Entende? É uma estratégia boa, só que é uma estratégia boa para início de semestre. Como a gente está próximo, um tanto quanto próximo da prova nossas da SUB, a gente tem que estudar focando em algo, entende? O que é focando em algo? Em caso clínico. Porque a maioria dos casos clínicos que ele pediu na prova, ele deu em aula. Ou seja, a gente destrinchar todos os casos clínicos da prova, das aulas, a gente vai conseguir fazer a prova de boa, tá ligado? Algo que ele pediu na, tipo assim, que ele não pediu, mas eu tenho certeza que ele vai pedir agora, é aquela epicondilite lateral, tá ligado? Que pode dar no ombro também. Só que a epicondilite lateral é o cotovelo de tenista, tá ligado? E aí, vou dar um exemplo. O cotovelo de tenista. Quais são os ossos presentes no cotovelo de tenista, os incidentes anatômicos e os músculos? E aí você decora quais são a origem, inserção e ação dos músculos que estão no cotovelo de tenista, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Vamos supor, um outro exemplo. É... Aquele do carai da síndrome do manguito rotador, que também caiu na prova. Que ele falou, mano, sabe? É uma luxação anteroinferior, entende?
É uma luxação lâmpada inferior. Beleza. Aí você já destrincha o que é luxação, tá ligado? Já destrincha o que é entorse, fratura, os tipos das fraturas. Já começa a destrinchar tudo isso, entende? Porque se ele pedir, você já vai saber, sabe? É, um exemplo. Síndrome do manguito rotador. Quais são os músculos do manguito rotador? Redondo menor, subescapular, infraespinal e supraespinal. Esses quatro. Saber que o supraespinal é aquele de você levantar, ele inicia o levantamento lateral do nosso braço, tá ligado? Outro caso clínico que ele colocou lá. Se uma pessoa, ela consegue abrir o braço, só que ela não consegue sustentar, tá ligado? O problema tá no músculo deltoide. Agora, se ela consegue sustentar e não consegue abrir, o problema está no supraespinal. Entende? Tem que ter essa visão, tá ligado? Uma visão mais abrangente. Eu estou estudando dessa forma porque é uma forma que facilita para mim. Entende? Eu sou disléxico, mano. Tá ligado? Eu sou neurodivergente. Igual, eu coloquei no grupo. E é uma forma que facilita meu estudo, sabe? Começar a abranger algo grande e aí depois junta tudo, tá ligado? Eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu tô fazendo para decorar os incidentes anatômicos? Ó, eu tô fazendo isso daqui, saca? Tá vendo? Eu tô pintando e eu tô colocando, separando por cor. Igual, todos esses que tem essa separado, tipo, riscado em volta do que tá pintado, aonde que tem um músculo importante, que faz ou origem ou inserção, entende? E aí tem que saber, mano. Tem que saber isso daí, porque ele pode cobrar, tá ligado? Ele é um fudido, entende? Então, ele pode cobrar isso. Tipo, outra coisa que é importante pra caralho é aqueles 4 tipos de fratura. De Collers, de Galeazzi, Montega, a fratura no escafoide, tá ligado? Mano, ele pode perguntar isso, sabe? Igual, fratura de cotovelo. Como que uma pessoa consegue fraturar a cabeça do rádio? Você tem que saber, mano, tá ligado? Tem que saber. Entende? Que é você cair de mão espalmada para o chão, só que com o seu antebraço flexionado. Entende? E você saber quais são os incidentes anatômicos na parte distal do rádio, quais são os incidentes anatômicos na parte proximal do rádio da ulna. Entende? Porque ele pode cobrar. Igual, fratura no olecrano da ulna, tá ligado? Tem que saber quais são as proeminências ósseas nesse, tá ligado? Outra coisa, também, já mudando. Igual, na última prova, ele cobrou aquele bagulho de uma pessoa tá sentada, ela levantar da cadeira. Quais são os músculos? Mano, importante pra caralho. Eu chapei não ter estudado isso, sabe? Outro que eu acho que ele pode cobrar é uma pessoa subir na escada. Quais são os músculos de uma pessoa subir na escada? Tá ligado? O que que ela pode. Quais são os músculos mais usados numa pessoa subir a escada? Quais são os músculos mais usados numa pessoa levantar de uma cadeira? Entende? Fazer uma ligação também com doenças relacionadas ao osso, igual osteoporose. Mano, pessoa da nossa idade não vai quebrar a cabeça do húmero. Não vai quebrar a cabeça do fêmur, tá ligado? Só consegue quebrar, mano, se tiver com osteoporose, tá ligado? Se cair osteoporose, pode colocar com certeza cabeça do húmero ou cabeça do fêmur, tá ligado? Porque é uma região do nosso osso, o colo anatômico do nosso húmero. Mano, o bagulho é grosso pra caralho, como que vai quebrar, tá ligado? Ou seja, fazer essas ligações, sabe? Então é isso, de dica que eu tenho pra dar, é isso, sabe? É estudar dessa forma que eu tô falando pra vocês. Porque igual, porra, eu preciso tirar 7 na prova, tá ligado? É uma nota alta, sabe? Então tem que ter um feeling maior, entende? Mas alguns conteúdos que são um pouco mais difíceis, igual contração, eu vou fazer uma aula para vocês e vou mandar aqui no grupo quando eu estiver estudando contração. Eu imagino que antes de até segunda-feira de noite eu já gravo a aula aqui
falando sobre contração para vocês. Mas é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem entrado no grupo. E é isso, vão. Se vocês quiserem alguma coisa, me chama no privado que eu vou colocando aí no grupo para vocês.